boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos aqui gravando mais um vídeo para vocês, com muita alegria, muita satisfação que podemos e temos essa oportunidade. Hoje falaremos a respeito da volta do Messias Jesus Cristo, uma volta que não aconteceu e que a religiosidade espera todos os dias, inclusive desde que eu me entendo como gente que as pessoas falam que Jesus está prestes a voltar, mas que não acontece. E nós vamos ver através dos textos bíblicos que nós vamos apresentar que ele não veio e não virá. A própria Bíblia nos mostra isso, não precisa buscar outra literatura ou buscar inspiração, absolutamente nada disso. Vamos apenas relatar algumas passagens bíblicas, relembrando que os textos que nós vamos ler aqui são textos extraídos da Bíblia de João Ferreira de Almeida, edição de 1997, revisão revista e atualizada. Bem, nós vamos começar falando que nesse vídeo nós vamos revelar um versículo que eu nunca vi ser dito em igreja nenhuma, em templo nenhum, nem vídeo nenhum do YouTube, nem lugar nenhum, nunca vi. Na verdade, são dois versículos atribuídos a Paulo, que nós estaremos falando aqui e que, segundo eu posso entender, fecha completamente essa questão a respeito da volta de Jesus. Fecha definitivamente. Eu vou mostrar esses textos aqui no vídeo. Bom, começamos falando sobre esse assunto, que Jesus ele falava para um público-alvo. Ele não falava assim, normalmente para todas as pessoas e em todas as épocas. Ele 90 e poucos % das citações que ele fazia era diretamente para os discípulos, os apóstolos. Ele não fazia para mim ou para você, ou para quem viveu no século XV, no século XII, no século II, no século V. Ele se dirigia diretamente aos discípulos. E isso em quase todas as declarações dele, né? Ele estaria se dirigindo aos discípulos, não a nós. Ou melhor, ele quando eu digo estaria, porque a gente não sabe realmente se ele realmente esteve aqui entre nós, né, na Terra. Não existe nenhuma comprovação científica, histórica da presença de Jesus. Não existe o Jesus histórico. Na verdade, não existe nenhum historiador contemporâneo a Jesus que tenha convivido com ele e que tenha atestado a existência dele. A existência de Jesus se resume aos textos bíblicos e os apócrifos também, mas não são documentos históricos. Inclusive, nós temos uma passagem aqui que nós vamos falar a respeito de Flávio Joséfo, que foi um historiador, mas que não escreveu nenhum livro para a Bíblia. Então, vamos começar com um texto que Jesus fala a respeito da volta dele, volta iminente. Eu fiz um roteiro, porque são muitas passagens, e eu vou começar lendo algumas passagens. O versículo 3 do capítulo 24 de Mateus diz: os seus discípulos chegaram a ele em particular e disse: vede que ninguém vos engane, ouvireis
falar de guerras, sereis atribulados e vos matarão. Então Jesus está falando diretamente para os discípulos e dizendo que essas coisas aconteceriam a eles, exatamente a eles e não a outras pessoas em outra época, nada com relação a nós e com relação a outra civilização, outra época, conforme eu falei. Uma outra passagem em Marcos 16, capítulo 16, versículos 17 e 18, Jesus diz, eu teria dito, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. E vejam, ele fala, falarão em novas línguas. Tudo bem que o assunto é a volta de Jesus, mas eu quero aproveitar para falar a respeito disso. Ele diz que falarão em novas línguas, ele não diz falarão em línguas estranhas. Não, ele diz que falarão em novas línguas. Ou seja, o que são novas línguas para aquela época? O que seriam novas línguas para aquela época? Seriam, por exemplo, o inglês, francês, né? Italiano, espanhol, português, qualquer outra língua nova. Naquela época não existiam essas línguas e diversas línguas. Existia o hebraico, o grego e muitas outras línguas, mas essas não. Então Jesus não falou que falariam em línguas estranhas, mas seriam línguas inteligíveis que as pessoas poderiam entender. E até Paulo falou, olha, se não houver quem traduza essas palavras, que seriam faladas em inglês, francês, alemão, enfim, várias línguas atuais, ou para a época, por exemplo, em 1500 não existia a língua inglesa. Então, se alguém tivesse que falar qualquer coisa a respeito de boas novas ou falar em línguas, falaria na língua nativa daquela época, né? 1500, 1300, quando houve o Concílio de Nicéia, existia a língua predominante no local, e essa aí, se você falasse alguma outra língua, seria uma língua predominante em outro local, não naquele local. Bem, vamos voltar ao nosso tema. Continuando, Jesus disse, pegarão as serpentes e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Exatamente, Jesus falava aquilo para os apóstolos. Hoje em dia, quem diz que faz isso é charlatão, é um puro charlatanismo. A tribulação que Jesus falava não se tratava de tribulação que está por vir. Essa tribulação, Jesus dizia que iria acontecer naquela época. Então, não era alguma coisa para acontecer hoje, nos nossos dias, ou como se espera há 2000 anos, mais de 2000 anos, mas era para acontecer exatamente. Então, quando houve a grande tribulação, né, essa teria sido a grande tribulação, não que ainda vai acontecer, mas se tivesse que ter acontecido, já aconteceu, que foi no ano 70 da Era Comum, que Flávio Joséfo, que foi um historiador, conforme eu havia falado, Flávio Joséfo foi um historiador não contemporâneo de Jesus, ele não conheceu Jesus, assim como Lucas nem Marcos, mas ele disse, quando os romanos invadiram Jerusalém e destruíram totalmente a cidade, destruíram totalmente, foi a ruína total, mataram mais de 1.100.000 judeus, 70.000 foram escravizados, foram levados para o Egito, para Roma, para outros locais, e a fome era tanta que as pessoas, os judeus, comiam fardos de feno, comiam couro e até mesmo os próprios filhos, eles chegavam a comer por falta de alimentação adequada, né? Eles não tinham uma alimentação normal, então eles comiam tudo que pudessem, e aquilo ali foi a grande tribulação que Jesus previa para aqueles dias e que ele falou
ou teria falado para os apóstolos. O que nós vemos, infelizmente, nos dias de hoje, já há bastante tempo, na verdade, eu não sei quantos séculos, é que as instituições religiosas, as chamadas igrejas, elas usam muito essa questão da tribulação para poder pressionar os membros e realizar um verdadeiro saque aos bolsos dessas pessoas que pensam que ainda vai acontecer essa tribulação. E, infelizmente, é muito mal utilizado, a religiosidade é uma coisa totalmente nefasta, abusiva, e isso é usado absurdamente para se acumular riquezas, né? Nós presenciamos vários pastores, apóstolos que vivem do luxo, do dinheiro dos fiéis, comprando aviõezinhos e iates e casas e mansões, e usam como isca a ameaça da grande tribulação. Isso é uma coisa asquerosa, difícil, mas em Mateus 29, 24, 29 e 30, Jesus se dirigia mais uma vez aos discípulos e dizia: logo em seguida à tribulação, essa que aconteceu em 70, era comum, os poderes dos céus serão abalados e verão o Filho do Homem vindo. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então, verão, né, o Filho do Homem vindo aos céus, descendo em nuvens debaixo dos céus. Então, Jesus está se referindo exatamente aos apóstolos. Em outras passagens, nós teríamos essa confirmação bem mais visível, bem mais clara. Vamos mostrar isso em outras. Em Mateus 29, 24, 29 e 30, Jesus se dirigia mais uma vez aos discípulos e dizia: logo em seguida à tribulação, essa que aconteceu em 70, era comum, os poderes dos céus serão abalados e verão o Filho do Homem vindo. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então, verão, né, o Filho do Homem vindo aos céus, descendo em nuvens debaixo dos céus. Então, Jesus está se referindo exatamente aos apóstolos. Em outras passagens, nós teríamos essa confirmação bem mais visível, bem mais clara. Em Mateus 24, 34, Jesus teria dito que, em verdade, que essa geração não passará. Desculpa, esta geração. Jesus não está falando nem que essa geração, diz esta. Então, esta é muito diferente de essa. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, pode pegar o Google ou o YouTube e verificar a diferença entre esta e essa. Esta é o que está posto. É o presente, é o que está acontecendo. Então, não passará esta geração sem que isso tudo aconteça. Sem que isso tudo o quê? Sem que haja grande tribulação, a destruição do templo, né? Destruição de Jerusalém, total destruição. E essa geração, muitos religiosos alegam que essa geração se refere ao povo judeu. Como não aconteceu dessa geração passar e não aconteceu nada, então alguns religiosos, alguns estudiosos, pessoas que estudaram muito, dizem que essa geração se refere aos judeus. Mas evidentemente que não se refere, pois os judeus ainda existem até hoje e provavelmente vão existir muito tempo, tal qual como qualquer outro povo. Um dado bastante esclarecedor é que a palavra geração no original,
e eu me dei ao trabalho de buscar isso pessoalmente na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a palavra em grego se trata de geneia. Geneia é a mesma palavra que é usada nos melhores escritos antigos, quando se refere à geração mesmo. Quando a Bíblia diz que de Abraão até Davi passariam 14 gerações, o texto fala geração. Essa palavra geração que se encontra aí também, ela se refere à mesma palavra geneia, que se trata realmente de geração, né, a palavra como nós conhecemos, geração em geração. Eu sou de uma geração, meu filho, minha filha de outra geração, meu pai foi de outra geração. Então, esse é o sentido que Jesus falou, que não passaria aquela geração, e não deveria ter passado para que realmente acontecesse a volta de Jesus. Mas passou e ele não voltou. Nós temos uma passagem em João, capítulo 21, 20 a 23, em que Jesus pediu a João que o seguisse, e Pedro interpelou Jesus e falou: e quanto a este? Jesus falou para Pedro: que te importa se eu quero que ele viva até que eu volte? E muitas pessoas, a própria Bíblia diz que muitas pessoas entenderam que Jesus estava falando que aquele apóstolo não morreria. No entanto, a própria Bíblia esclarece que Jesus não falou que aquele apóstolo não morreria, mas Jesus falou que o que te importa se eu quero que ele fique até que eu volte? Então Jesus estava dizendo: olha, ele vai ficar até que eu volte, ou seja, eu vou voltar e ele vai estar vivo ainda. Isso moveu a pelo menos, tá, eu não conheço mais outras religiões, outras denominações que digam a mesma coisa, mas pelo menos os mormons alegam que Pedro esteja vivinho até hoje, vivo, com 2000 e tantos anos. Por quê? Porque Jesus não voltou, e Jesus falou nesse texto, João 21, 20 a 23, capítulo 21, 20 a 23, que ele só voltaria enquanto Pedro estivesse vivo. E realmente Pedro já morreu, Pedro não está vivo, evidentemente. Uma outra passagem que é absolutamente clara, e os religiosos têm feito uma ginástica mental, um malabarismo verbal enorme para poder tentar justificar o injustificável. Na verdade, o que está escrito muito claramente. Aqui, Mateus 16, 24, Jesus teria dito que, exatamente assim, textualmente: em verdade vos digo que muitos dos que estão aqui não morrerão até que venha o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus estava dizendo claramente que até que ele viesse no seu reino, né, o Filho do Homem, Jesus Cristo, viesse, muitos do que ali estavam, que seriam seus apóstolos, seus discípulos, estariam vivos. Isso é muito claro. Então, não tem como argumentar diferente. E se nós pegarmos todos esses textos que mostram isso com clareza, então teríamos a certeza absoluta que isso é verdade. Jesus deveria ter voltado naquela geração. Uma alegação dos religiosos a respeito dessa volta de Jesus, onde muitos estariam vivos até ele voltar, é que
Jesus, a volta de Jesus, alguma coisa parecida, teria acontecido na transfiguração de Jesus. Mas nós devemos lembrar que essa visão que um dos apóstolos teve, ou poucos apóstolos tiveram, Jesus apareceu, aquilo foi uma visão, e junto dessa visão apareceu Moisés e Elias, que teoricamente estariam mortos. Quando Jesus estava vivo, evidentemente, Moisés e Elias estavam mortos. Moisés morreu e Elias teria sido levado aos céus com vida. Mas, então, isso é apenas uma visão, não é um fato, não aconteceu e não é a volta de Jesus. Mas um texto que nos comprova que Jesus deveria ter voltado é que Mateus capítulo 10, versículo 23, ele diz que os discípulos, aqueles discípulos de Jesus, aqueles apóstolos que estavam com ele, não acabariam de percorrer as cidades de Jerusalém até que ele voltasse. Então, outra passagem clara de que Jesus voltaria antes que os apóstolos acabassem de percorrer todas as cidades. Outra passagem de Jesus, em João 5:25, Jesus diz: vem a hora e já chegou, a hora era aquela, seria aquela. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, os mortos que estavam mortos naquela época. Jesus não falava da pregação das boas novas, mas sim da sua voz diretamente dele para os mortos. Ou seja, ele o que estava dizendo seria o seguinte: eu estarei aqui, os mortos serão ressuscitados, e os que ouvirem a minha voz e aceitarem, esses serão salvos. Nós temos muitas passagens que são atribuídas a Paulo, Saulo de Tarso, em que Jesus teria dito, ou o Saulo teria sido Paulo, teria sido instruído, inspirado por Deus para escrever, porque a Bíblia ela foi criada no Concílio de Nicéia, como já relatei em outro vídeo, e de cento e tantos, quase 200 apócrifos, escolheram os 69 da Bíblia católica e os 66 da Bíblia protestante. E incluíram Paulo porque acharam, essas pessoas que eram teoricamente inspiradas também, que Deus as moveu para criar a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada. Então escolheu a Paulo, talvez nem todos os livros de Paulo, e inclusive Hebreus, ninguém sabe exatamente de quem foi, isso com certeza. Os outros que foram atribuídos a Paulo dizem que realmente é de Paulo, mas se tem muita dúvida a respeito disso. Então vamos começar aqui com 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 26 e 27. Paulo pedia às pessoas, a que ele se dirigia aos coríntios, para que mantivessem a situação que estavam, em função da situação angustiante que toda a população estava passando. Então ele pedia: quem está casado, que se mantenha casado, e quem está solteiro, não se case. Quem está casado, nem se separe. Quem está solteiro, continue solteiro, porque o tempo urge. É agora. Não dá mais tempo para nada. Então, vai acontecer daqui a muito pouco tempo. Em 1 Coríntios 7, 29,
Paulo dizia, o tempo se abrevia. Então, o tempo se abreviava para poder acontecer a volta. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14, essa carta nós vemos, ela foi endereçada diretamente a Timóteo. Não foi endereçada para mim, eu não posso ler para um grupo de pessoas, como se estivesse sendo enviada para mim. A carta foi enviada para Timóteo e Paulo teria dito que guarde o mandamento imaculado até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, realmente, Paulo estava se dirigindo a Timóteo. Em 1 Coríntios 7, 29, Paulo dizia, o tempo se abrevia. Então, o tempo se abreviava para poder acontecer a volta. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14, essa carta nós vemos, ela foi endereçada diretamente a Timóteo. Não foi endereçada para mim, eu não posso ler para um grupo de pessoas, como se estivesse sendo enviada para mim. A carta foi enviada para Timóteo e Paulo teria dito que guarde o mandamento imaculado até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, realmente, Paulo estava se dirigindo a Timóteo. Uma outra passagem de Paulo, em Colossenses, capítulo 10, versículo 11, Paulo diz, foi escrito para aviso nosso ele se inclui na situação, para quem já são chegados os fins do século. Bom, século aí se refere ao mundo. Então Paulo dizia que os tempos já eram chegados, então não era para depois. Bom, nós temos uma passagem aqui também, em 1 João 2,18, que João, ou quem escreveu, reconhecia que era a última hora também. Bom, agora eu vou falar a respeito do texto que Paulo fala, e foram esses textos, na verdade não é só um, são 2 ou 3, que Paulo diz que realmente não havia a mínima possibilidade de não ser naquela época em que ele e Timóteo estavam vivos. Então, foi em Colossenses. Por quê? Porque todo mundo sabe, né? As pessoas dizem, não, mas essas boas novas serão pregadas em todo o mundo, não diz que é só em Israel, só no Oriente. Não, mas seriam pregados em todo o mundo, e como não foram pregados em todo o mundo, dizem que, por isso, Jesus não voltou ainda, embora nós já tenhamos essa quantidade muito significativa de passagens em que Jesus mostra que a hora era aquela, e não hoje, ou depois, ou depois dele ter morrido, mas seria naquela época. Bem, Paulo diz em Colossenses 1,23, do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Então esse evangelho que eles naquela época ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, que se refere a toda criatura debaixo do céu? Se refere a todas as pessoas que existiam naquela época. Não existe a mínima dúvida quanto a isso. Não existe possibilidade de ser diferente. Um outro texto que Paulo ratifica isso, ele confirma que já aconteceu essa pregação mundial, em Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6.
evangelho que chegou até vós como em todo o mundo. Então, chegou tanto a vós que estava escrevendo, que eram os colossenses, como a todo o mundo. Bem, todo o mundo é todo mundo. Não existe variação. Se você assistiu esse vídeo até aqui, nós queremos agradecer muito a você que assistiu e solicitamos que você se inscreva no nosso canal, que compartilhe nossos vídeos, que deixe o seu like ou o seu dislike, se você gostou ou não gostou, fiquem à vontade. E semana que vem, ou ainda essa semana, pode ser possível, faremos algum outro vídeo. Então, muito obrigado a todos, meus amigos, minhas amigas. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para vocês.